Boa noite, igreja. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao pastor Denilson pela confiança que depositou na nossa pessoa. Quero agradecer também ao pastor Carlos César, o líder, dos idosos da nossa igreja, que com certeza está nos apoiando também nesta indicação do nosso pastor. Quero também agradecer a todos que estão nos ouvindo pela internet, está sendo transmitido essa programação. Aqueles que são idosos, receba aí os nossos parabéns. Você é um projeto de Deus, que não só deu certo, mas como Deus também tem cuidado de vocês. E Deus tem mantido vocês ainda em plena atividade, porque vocês ainda não chegaram na reta de chegada. Vocês ainda estão nessa jornada, trabalhando para o Senhor e produzindo muito, né? Eu louvo a Deus que quando pela manhã foi relatado que 40%, mais de 40 idosos fazem parte da nossa igreja. Então eu louvo a Deus por esta igreja e saibam vocês que ainda não chegaram lá, a importância que é de adquirir conhecimento com esses irmãos que têm tanta experiência para nos dar. É muito importante. Aí você pode se preparar mais ainda na jornada que você também vai um dia chegar. Esse é o desejo de cada um de nós, chegarmos lá. Então, melhor idade, idoso, a idade de ouro, é o objetivo de cada um de nós, né? Porque, na verdade, Deus nos criou para viver, não para morrer. E eu quero continuar vivendo e quero chegar lá. Não estou tão longe disso, não. Está próximo. Marisa não gosta, mas é a verdade, né? Já vamos lá para 59 anos daqui a 23 dias. Então, estamos chegando lá também. Mas louvado seja Deus por nossas vidas e pela vida dos idosos dessa igreja. Eu separei para o início da nossa meditação nessa noite, Salmo 124, versículo de 1 a 8. E o Salmo 124, ele traz duas expressões, aliás, uma expressão que ela é repetida, que durante essa semana me chamou muita atenção. É tremendo o que diz esse Salmo 124, no versículo 1 e no versículo 2. Então eu disse, meu Deus, eu não posso deixar de ler esse Salmo, se bem que esse Salmo é só uma introdução daquilo que a gente vai falar nessa noite. A intenção é focar muito mais ainda no Salmo 71. Mas esse Salmo, ele me chama muita atenção, porque esse Salmo 124, ele diz: se não estivera o Senhor por nós, ora diga Israel, se o Senhor não fora por nós, quando se levantaram contra nós os homens, eles então nos teriam tragado vivos, quando se acendeu o seu furor contra nós. Então teriam transbordado sobre nós as águas, e sobre a nossa alma teria passado corrente. Então as águas soberbas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa para os seus dentes. A nossa alma escapou qual uma ave do laço dos caçadores. Quebrou-se o laço e nós escapamos. Verso 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Provavelmente foi Davi quem escreveu este salmo. E eu penso que a expressão que eu citei logo de início que está no versículo 1 do capítulo 24, se não estiver o Senhor por nós. Em algumas versões, não fosse o Senhor por nós. Em outras versões, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Irmãos, eu gostei tanto dessa expressão que eu não sei se eu vou continuar falando se Deus quiser
ou eu vou usar as duas a partir de agora, dessa semana que eu meditei nesse texto? Por quê? Porque eu sempre tenho esse propósito no meu coração, se eu tenho um compromisso no dia de amanhã, que é segunda-feira, eu tenho que falar com Deus: Senhor, se o Senhor quiser, isso vai acontecer. Eu penso que se Deus quiser, é uma expressão que não pode sair de maneira nenhuma da nossa boca, porque a confirmação daquilo que nós vamos fazer é de Deus, não é nossa, é do Senhor. É o Senhor quem vai confirmar isso. E muitas das vezes eu me pego dizendo: eu vou fazer isso tal dia, mas eu esqueci de falar, se Deus quiser. Irmãos, isso a gente tem que tomar como uma vigilância na nossa vida. Se o Senhor quiser, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E quando eu me deparo com Davi dizendo isso: se não fosse o Senhor, se o Senhor não estivesse do nosso lado, ou seja, se o Senhor não estivesse junto comigo na minha caminhada, eu chegaria até uma jornada de uma terceira idade? Eu não chegaria de jeito nenhum, não teria capacidade para isso, porque é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos protege. Então, Davi canta essa canção a Deus, dizendo para Deus: Senhor, se não fosse o Senhor, eu seria como um passarinho ali na gaiola do passarinheiro, conforme diz aqui o texto sagrado. Eu seria submergido pelas águas do Mar Vermelho, ou até mesmo do Jordão. E Davi então fica se lembrando da trajetória do povo de Deus e faz ali como se fosse uma poesia diante do Senhor, se alegrando, agradecendo, dizendo para Deus: oh meu Deus, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, eu seria engolido vivo. Se não fosse o Senhor, eu não passaria, eu não venceria nenhuma batalha. E eu fico imaginando esse homem que foi um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi escolhido por Deus, um homem que reinou por 40 anos, um homem abençoado por Deus. Ele entendia que tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele foi, era porque o Senhor era com ele. O Senhor sempre estava do lado de Davi, sempre orientando Davi. Mas a vida passa para todo mundo, né? Ninguém não vai um dia, não vai deixar de ficar velho. Vai chegar à terceira idade, vai ser um idoso. E Davi não foi diferente. E Davi, um dia ele chegou à idade adulta. E nessa idade adulta, Davi faz uma oração belíssima. A súplica desse ancião, que também provavelmente foi Davi quem fez essa oração, está no capítulo 71, de 1 a 24. A propósito, nós não vamos ler esse texto agora, mas a gente vai estar falando desse texto daqui a pouquinho, porque antes de mais nada, a gente precisa retratar a realidade que passa aos nossos idosos. A gente precisa realmente ver que é muito importante para que um jovem, um adulto já na sua meia-idade, ele possa ter, ter uma boa base para que ele possa envelhecer com sabedoria. Porque até para envelhecer, a gente precisa ter sabedoria. Até para envelhecer, a gente precisa entender a importância de se construir uma base nas etapas que se deixou para trás. Porque se não teve uma boa fase, se não teve uma boa etapa, com certeza não será um idoso que seja abençoado por Deus. Então, Salomão, muito sábio, ele disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade,
antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá: não tenho prazer nele. Então Salomão está dizendo para mim e para você: você jovem, não esquece do Senhor. Você adolescente, não esquece, não dê as costas para Deus. Você que está na sua juventude, que ainda está naquela boa fase, você não se esquece do Senhor. Pelo contrário, se prepare, porque esse momento para você nós queremos e nós desejamos, e se Deus quiser, vai acontecer na sua vida. E você vai poder chegar nessa fase sendo um idoso abençoado por Deus. Porque crente ou não, se você não morrer quando novo, pode ter certeza que você vai chegar à idade do idoso, da terceira idade. Mas o mais importante é que você precisa parar, e entender que é necessário para você viver nesse contexto de vida que a gente vive hoje. É muito complicado. Se a gente analisar o contexto do idoso no meio da família, a gente vai ver que isso é um desafio para nossas vidas. E o contexto do idoso na sociedade também é um desafio muito grande. É um desafio, eu tenho certeza disso, porque vocês vão encontrar aquele que já é idoso, aquele projeto de Deus que já deu certo e que Deus tem cuidado, que aí tem que correr atrás ainda por essas ruas para procurar uma assistência médica, para andar numa condução, para poder fazer as suas compras. Você vai ter dificuldade. Então, se adaptar a esse contexto de sociedade que a gente vive é muito complicado. É muito complicado mesmo. Por isso que a gente precisa receber do Senhor e saber que, ao envelhecer, nós também temos que saber envelhecer. Porque se a gente não souber, com certeza a gente vai se tornar um idoso frustrado, vai se tornar um idoso problemático, porque nós vamos encontrar discriminação, falta de respeito nas ruas, nós vamos encontrar falta de consideração, de amor, injustiça, que acontece sobre os idosos, e que a gente vai ver o quanto eles sofrem. Há aqueles espertalhões do dia a dia que gostam de pegar um idoso e fazer maldade com esse idoso, fazer com que ele venha a pegar o empréstimo, a se endividar, e essa massa de gente abençoada por Deus é muito perseguida. Então, lidar com esse problema da discriminação, que, a meu ver, é crônico porque isso não é de hoje, isso não é de agora. Uma vez eu ouvi uma experiência de uma jovem de 26 anos, e ela se interessou para estudar sobre gerontologia. Gerontologia é o estudo que estuda a velhice, esse momento da vida. E essa jovem, ela tinha 26 anos. Então ela resolveu fazer uma experiência durante 3 anos. E durante 3 anos, um dia por semana, ela se vestia, ela se transformava numa senhora de 85 anos. Então ela, um dia por semana, ela saía e ela teve tantas experiências. Aconteceu um encontro de juventude que ia tratar sobre os casos da terceira idade, e ela então se inscreveu. Só aquela senhorinha de 85 anos. Ela foi caracterizada de uma senhora de 85 anos. Então ela foi ali, mas ela primeiro tinha que pegar um táxi. E ela conta que passava os táxis vazios. 1, 2, 3, 4... fazia sinal, nenhum parava, até que finalmente
um taxista parou e levou aquela senhora de 85 anos, que na verdade era uma jovem de 26 anos, até o aeroporto. Chegou ali no aeroporto, estava todo mundo ali para se preparando para embarque, né, para aquele evento, e o atendente, com aquele sorriso no lábio, chamando um por um, agradecendo pela estadia ali, pela escolha da companhia aérea, com aquele sorriso de canto a canto. E quando chegou na hora daquela jovem, aquele atendente: o próximo, por favor. Já mudou o tom de voz, já mudou a forma de falar. E ela conta que quando chegou naquele evento, todo mundo falava, mas ninguém a cumprimentou ali. E ela conta outra experiência também que teve. Certo dia, ela foi até uma farmácia, e chegou ali na farmácia, ela caracterizada de uma senhorinha de 85 anos de novo, era uma hora de experiência da vida dela, e ela chegou ali naquela farmácia, ela pediu um remédio para estômago. O atendente ali, o farmacêutico, falou assim: ó, lá no fundo da farmácia, lá no cantinho tem remédio, pode pegar lá. E ela foi lá e tentando pegar o remédio, mas o remédio estava lá embaixo, ela não conseguiu pegar aquele remédio, e ela então volta e fala para o farmacêutico: eu não consegui pegar, você pode me ajudar, por favor? Aí aquele farmacêutico saiu pisando duro, chegou lá, está aí, pode pegar. Mas ela falou: mas eu não consigo abaixar. E ele então foi lá e abaixou e pegou para ela: você poderia me ajudar para mim poder saber se essa composição química dá para mim tomar, porque eu tenho esse problema tal. Aí ele falou, papagueou ali algumas palavras e falou: pode usar. Aí ela voltou para casa frustrada, porque ela não foi bem atendida. Mas no outro dia, ela se vestiu de uma jovem de 26 anos, que ela era uma jovem, e ela voltou no mesmo lugar. E ali naquele lugar, naquela mesma farmácia, estava o mesmo farmacêutico. E ela perguntou: olha, eu estou com um probleminha de estômago, e você poderia me ajudar? Porque eu estou precisando de um remédio. Ele falou: me acompanha, por favor. Foi com ela até lá no final da farmácia, se abaixou, ajoelhou, abaixou ali, pegou o remédio. Olha, você vai fazer, eu vou ver a receita aqui para você. Olhou ali a bula, mostrou para ela direitinho, agradeceu a ela por ela estar naquela farmácia, e muito obrigado, e volte sempre. Então ela percebeu o quanto o idoso é discriminado, o quanto o idoso sofre nessa vida. Isso, irmãos, não aconteceu hoje não. Isso é fato dessa revistinha aqui, ó. Talvez aqui algum da igreja possa conhecer essa revista, que já estudou. Irmãos, essa revistinha aqui é de 1992. Essa revista, ela já foi da Escola Bíblica Dominical, da nossa Igreja Batista. Essa revista, ela foi do terceiro trimestre de 1992. Essa experiência, ela aconteceu em 79, há mais de 40 anos. Irmãos, essa revista que já não tem nem mais capa mais, que eu acredito que não foi eu, foi meus filhos, que devem ter rasgado a capa dela, foi isso que eu consegui trazer. Algumas coisinhas poucas. Essa revista, irmãos, nessa página 143, ela trata um trimestre inteiro da questão do idoso e da questão da criança. Essa revista chama-se Pontos Salientes. Talvez algum irmão batista já estudou essa revista. Lembra, irmã Josefa? Já usou? Essa aqui é de 92, irmã, é uma bênção. E essa revista conta esse relato aqui que aconteceu nesses dias de 79 até o ano de 1986. Essa revista é de 1992, da qual eu tirei esses 3 relatos que eu acabei de falar com os irmãos. Aí eu me pergunto, a coisa mudou nos dias de hoje? Não mudou. Não mudou de jeito nenhum.
Não mudou de jeito nenhum. O idoso continua sendo discriminado, continua não tendo, as pessoas não tendo respeito pelo idoso, continua recebendo uma aposentadoria que mal dá para sobreviver. O plano de saúde, quando você atinge 59 anos, que é o meu caso daqui a alguns dias, vai subir tremendamente, né, irmão Ribamar? Sobe de uma tal maneira que a gente fica, meu Deus do céu, como eu vou conseguir pagar esse plano de saúde? Logo, quanto mais a gente precisa, então é complicado. E a falta de respeito, ela continua. Mas para a nossa alegria, para o nosso conforto, para o nosso consolo, o salmista Davi, lá no Salmo 71, ele passa por essas experiências também, uma experiência de um idoso, a súplica de um idoso. Vejamos a oração que Davi faz. Eu não vou ler todo esse versículo, esse texto, esses 24 versículos, porque é muito grande. Mas alguns destaques a gente pode fazer em cima desse versículo, desse texto bíblico, desse salmo, porque ele fala muito ao nosso coração também. Então, lá no Salmo 124, que os escritores sagrados acreditam que seja Davi quem escreveu, é uma oração que ele pede a ajuda de Deus na velhice. É uma oração de um idoso que estava sofrendo. Então, eu me apego a essa palavra que a gente está pregando nesta noite, que é a palavra de Deus, e mais uma vez eu digo, ela é fantástica. A Bíblia tem resposta para tudo a Bíblia tem resposta. Ela não deixa escapar nada, nada escapa ao olhar clínico do Deus que construiu a Bíblia Sagrada, nada. E ele se preocupou até com os idosos, porque Davi, ele faz essa oração, e essa oração é tão bonita, está no Salmo 71, deixa eu achar aqui o Salmo 71, já achei, Salmo 71, provavelmente, diz o tema aqui, o subtítulo, Davi escreveu este salmo, uma oração pela ajuda de Deus na velhice. Então, provavelmente foi Davi quem escreveu este salmo. Então, Davi vai nos ensinar que até para envelhecer, a gente precisa ter sabedoria. Então, vamos juntos aprender um pouco agora com Davi. Veja bem o que diz o versículo 1. Em ti, Senhor, confio, não seja eu jamais confundido. Davi está dizendo para mim e para você que em ti, Senhor, eu confio. Em ti, Senhor, eu tenho esperança. Em ti, Senhor, eu me apego. Então, Davi sabia, nesses primeiros versículos, que só o Senhor era o refúgio para a vida dele. E ele pede a Deus essa rocha inabalável, essa fonte de refúgio, que diz o versículo 3, que ele, pela sua justiça, pudesse o salvar. O verso 3 diz assim, verso 3, peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. A esperança dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Davi está dizendo, né, que mesmo no desafio que é a terceira idade, Deus era a sua fonte de proteção, Deus era a sua esperança, Deus era em quem ele podia confiar, Deus era em quem Davi poderia esperar, porque a providência viria e vem com certeza. Então a gente aprende, é uma lição que a gente vai aprender com Davi, mesmo idoso, a gente se ajoelhar, clamar, pedir ao Senhor ajuda, porque Deus vai dar para a gente
a proteção e vai dar para a gente respostas para nossas vidas. A oração de Davi, você vai perceber que é uma oração de desespero, de alguém que está já numa idade avançada e vendo que, assim, as suas forças já estão indo embora, que já não tem mais tanta força, e agora basta para ele o quê? Só confiar em Deus. Deus era a sua rocha, uma rocha habitável, uma rocha da qual ele podia confiar e teria que continuar confiando. A segunda lição que a gente pode aprender nesse Salmo de Davi é que, mesmo já idoso, ele lembrava do seu relacionamento com Deus, desde a sua mocidade. Olha o que diz o versículo de número 5. Pois tu, Senhor, Deus, és a minha esperança, a minha segurança, desde a minha juventude. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança, desde a minha juventude. Então, Davi, ele tinha essa confiança em Deus. Não foi à toa que ele, quando estava diante daquele gigante chamado Golias, ele disse para ele, lá em 1 Samuel 17:41, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, Davi já desde mocinho, desde a sua juventude, ele sabia que toda a sua esperança estava no Senhor. Ele sabia que toda a esperança dele era o Senhor. Ele sabia que o Senhor jamais o desampararia. Ele não desamparou Davi, tanto que os versos 9 e 10 diz assim, não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniaram, os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Então Davi sabia que ele podia confiar no Senhor. Davi sabia que, mesmo com a ameaça ali do seu filho qual que matou o próprio irmão, porque os comentaristas bíblicos dizem que provavelmente Davi, quando ele proclamou esse salmo, ele estava sendo perseguido por Absalão, que era o seu próprio filho, que já estava ali tomando o poder, querendo ser o rei de Israel. Não era da vontade de Deus que fosse Absalão, a promessa era para Salomão, não para Absalão. E Deus então Davi então está vendo ali que as coisas não estão bem para o lado dele, e provavelmente é nesse momento de angústia, de aflição, de desespero, que ele levanta esse clamor diante de Deus, ele faz essa súplica diante de Deus, para que Deus pudesse livrá-lo. As suas forças já não eram mais a mesma, ele já não tinha o mesmo vigor, ele já não tinha a mesma disposição, mas ele tinha o Deus que tem toda a disposição ao seu lado. Ele tinha ele como companheiro, como amigo. Por isso que para nós, ou para todos aqueles que vão chegar à terceira idade, podem te faltar os companheiros, podem te faltar até os irmãos da sua igreja, mas você não vai ter falta do seu companheiro maior, que é Jesus, na tua vida. E com certeza ele vai trazer consolo para a tua vida e para o teu coração. E para que você possa ser aquele idoso sábio, inteligente, aquele idoso que vai ainda produzir muito, é só você entender que o seu melhor companheiro é Jesus. E se você sim fizer,
você pode ter certeza que você vai irradiar bênção para tudo quanto é lado. E você vai ser bênção aonde quer que esteja. Por isso que, pastor Johnny, me desculpa, mas quando a gente conversa com o irmão, a gente sabe que está saindo coisa boa dos seus lábios. Quando a gente vê o pastor Denilson aqui falando para o pai dele, pai, não foi isso que aconteceu aquele dia tal? E ele usa o exemplo do pai várias vezes, já perceberam isso? Isso é muito bonito, gente. Isso é interessante, isso é legal. Isso é, desculpa a expressão, show de bola. No dia 22 de setembro, a gente estava lá na minha mãe e a gente ficou relembrando os nossos momentos em família e vendo o quanto Deus guardou a vida dos meus pais e guardou a cada um de nós. E a gente vê o quanto Deus é maravilhoso conosco, o quanto Deus vem nos abençoando, o quanto Deus nos protege. E ali foi um momento de experiências tão interessante. Nesse lugar aqui não passa um mês sem o pastor Denilson falar algumas experiências com o seu pai. Isso é importante, isso é relacionamento, isso é respeito, isso é entender que vale a pena a gente cultivar esses bons valores da vida. Mas Davi estava nesse momento aqui se sentindo meio que desamparado, né? Os inimigos dele fizeram querendo pegar ele, querendo ver ele lá no fundo do poço. A mesma coisa aconteceu com Jó, né? Os amigos dele, que eram amigos, também falaram algo a respeito dele, e ele não, aconteça com a minha vida o que acontecer, mas eu não vou negar o meu Deus, eu não vou de maneira nenhuma negar a minha fé. E Jó foi fiel a Deus em meio a tanta tribulação. Por isso que às vezes a gente passa por tribulação, mas essas tribulações, elas são importantes para as nossas vidas. Para quê? Para colocar a gente de joelho. E eu nessa semana, mais uma vez vou citar o nome do irmão Ribamar. O irmão Ribamar encheu o WhatsApp da igreja, mas foi tudo bênção, irmão. Foi tudo experiência que o Senhor teve com Deus ali naquele hospital e pôde transmitir isso. O Senhor pode ter certeza que o Senhor abençoou aquele outro irmãozinho lá de 80 e poucos anos. E a nossa vida é isso. Mas, irmãos, uma coisa me chama a atenção. Por que que a gente, muitas das vezes, deixa chegar a esse ponto para se render diante do Senhor, para se ajoelhar diante do Senhor? Eu e a Marisa nunca oramos tanto nas nossas vidas como oramos pela recuperação da Nicole, não foi, Marisa? Não passava uma noite sem orar, mas já demos uma relaxada. Meu Deus, nos perdoe por isso. Mas é a realidade da nossa vida. Quanto Deus tem sido misericordioso para conosco, né? Se Deus quiser, amanhã eu vou estar nesse encontro com um amigo lá na loja de Caxias para poder consertar o computador da loja. Se for da vontade de Deus, né, conforme Davi disse, e acontecerias. E aconteceu. Davi foi um homem vitorioso. Então é importante a gente aprender com Davi, aprender com ele. E a terceira lição que a gente aprende aqui com Davi está no verso 14 a 21, né? Os que vivem para Deus, vivem e a cada dia quer mais e mais. Olha o que diz o verso 14. É interessante também. O verso 14. Mas eu seguirei esperando continuamente e te louvarei cada vez. Não, essa versão não gostei não. Vê essa versão 15 aí. 14, irmã, por favor, porque em algumas versões fala, eu te louvarei mais e mais. Eu gostei mais e mais, quer dizer, é uma crescente, irmão Dalton, é algo que continua. Então mesmo o idoso, ele não chegou ainda na reta final, ele ainda não está na vitória ainda não, ele continua ainda produzindo mais e mais. É a nossa vida, é a nossa trajetória, é a nossa jornada. Ela só vai terminar quando o fôlego da nossa alma já não tem mais, a gente morrer. Mas enquanto estivermos vivo, seja com 60, com 70, com 80, com 90, a gente vai louvar e exaltar o nome do Senhor. Porque
é assim que é a vontade de Deus para a nossa vida. E nas outras versões, e na versão que a irmã tem, é mais e mais, né? Então, é uma crescente, é continuar falando, louvando ao Senhor mais e mais. Então, Davi, mesmo idoso, ele queria continuar anunciando as maravilhas do Senhor, mais e mais. Quanto mais era melhor. E ainda no verso 14, ele diz assim: eu seguirei esperando continuamente, ou seja, eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou esperar e sempre vou esperar. Aquele que vive perante Deus, numa atitude contínua de fé e esperança, sabe que Deus não nos abandona jamais, não abandona. Não abandona. No verso 15, ele diz assim, o verso 15: a minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Então, mesmo depois, mesmo na idade, ele continua falando da justiça de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. A gente não imagina de jeito nenhum e nunca vamos imaginar o quanto Deus nos guarda. Nós não vemos muito desses casos, mas Deus ali está com seus anjos ao redor de cada um de nós, porque o inimigo das nossas almas, ele só veio matar, roubar e destruir, mas é o Senhor que vai fazer você chegar na sua casa hoje, é o Senhor que vai fazer você se levantar amanhã, para você poder ter mais um dia abençoado, porque se você contar com outro, que não seja o Senhor, isso não acontecerá, porque o inimigo vai ceifar a sua vida. Então, Davi entendia muito bem que todo o livramento que acontecia na vida dele era pelo Senhor, era do Senhor, vinha da parte do Senhor. A quarta lição e última é o final dessa oração de Davi, uma adoração ao Senhor. O verso 22 tem uma expressão muito interessante também. Verso 22, e eu te louvarei com a lira, por tua fidelidade, ó meu Deus, cantarei louvores a ti, com a harpa, ó Santo de Israel. Essa expressão, ó Santo de Israel, eu gostei muito, porque mesmo ali na velhice, mesmo ali já numa idade avançada, ele sabia que os seus olhos e a sua mente e a sua vida, todo o seu ser, tinha que estar fixo nas promessas do Senhor. É interessante, né? E ele com os seus lábios, com a sua língua, ele canta essa justiça de Deus, esse amor de Deus por ele, né? Para concluir, até para envelhecer, a palavra de Deus, ela tem resposta. Todo esse capítulo, a gente não leu para não tornar muito maçante, mas você hoje ainda, antes de conciliar o seu sono, ou durante essa semana, leia todo esse capítulo, todo esse salmo, 71, porque essa oração é lindíssima de Davi. Então, até para envelhecer, nós temos que aprender. Davi, então, nos ensina a saber envelhecer. E a primeira lição foi: o Senhor é meu refúgio. A segunda: o Senhor é a minha esperança. A terceira: Deus é a nossa esperança. E a gente tem que louvá-lo cada vez mais e mais. A quarta: adorar somente a Deus, pois só Ele é santo. Ele é o Santo de Israel. Seja sobre nós a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a gente possa envelhecer com sabedoria e entendimento
e continuar produzindo e sendo bênção para as novas gerações que vão surgir. É isso que nós precisamos como igreja do Senhor. Louvado seja Deus pela vida de cada um idoso dessa igreja, por vocês que ainda produzem muito na obra do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado, pastor Carlos César, pela oportunidade. Pastor Carlos César, o senhor é uma bênção junto aos idosos dessa igreja. Deus abençoe sua vida, pastor, tá bom? E abençoe também o seu ministério. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Nós vamos estar convidando a irmã Lia, que ela vai estar vindo aqui à frente para uma poesia para nós, idosos, para que ano que vem a gente possa estar firme aqui de novo. Aqueles que ainda vão chegar, como o irmão Zé Beto, né? Já vai estar chegando lá, então vai estar somando conosco. Depois, após, a palavra está com o pastor Carlos César. Antes de ler a poesia, eu quero, em nome da juventude de nossa igreja, parabenizar cada um idoso.